Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, uma saudação especial ao Dênia e ao Sandro, representantes da atual direção do Centro Cultural Marcelo Breuning. Fico muito feliz de hoje, nessa plateia, poder ver figuras, lideranças, pessoas que eu tenho um grande apreço e que fazem parte dessa história de construção, essa história de inovação, de revolução cultural, que é o Centro Cultural Marcelo Breuning. Fico muito feliz de ver o Alexandre, e o Alexandre, nessa noite de hoje, ele simboliza, acho que o peso artístico-cultural que o Centro Cultural Marcelo Breuning carrega na sua história. Aquele sonho de um garoto de 19 anos, militante socialista, de ter um espaço como esse, o sonho que ele comungava com o vereador Vitor na época, eu não tive a oportunidade de ter a relação e a intimidade que o Sandro, que o Vitor tiveram, a relação de viver com o Marcelo. Eu conheci ele muito antes de acontecer essa tragédia, o assassinato do Marcelo, e quero fazer uma saudação e um agradecimento pelos familiares dele, que se fazem hoje aqui presente. E quero dizer que a dor de uma mãe perder um filho não é inexplicável, só quem sente para saber que dor é essa. Nós, os amigos, acho que para o Sandro, para o Vitor, isso cala mais fundo, porque tiveram mais convivência com ele. O Sandro, eu lembro que até hoje, nas nossas conversas informais, ele se emociona quando a gente lembra do Jack, do Marcelo. Eu posso imaginar o que é essa dor, porque nesse ano de 2015, há cerca de 4 meses, eu tive a infelicidade de passar pelo momento mais triste da minha vida, a noite mais fria da minha vida, onde eu perdi o meu irmão, que também era um jovem de 20 anos, como o Jack, que também foi alvejado de forma traiçoeira pelas costas, de uma arma de fogo, também vítima de violência como o Jack. E quando eu lembro do Jack, faço uma relação com a minha experiência, com a perda da nossa família, do meu irmão, o Jefferson, que perdeu a vida muito cedo. Eu lembro do meu trabalho de conclusão de curso que eu escrevi antes de perder o meu irmão, e tem um capítulo que eu coloco ali, mas afinal de contas, quem é o Jack? E teve um professor da Universidade Federal de Pelotas que participou da banca que avaliou meu trabalho, e ele disse que eu era o Jack também. Então, o Jefferson, meu irmão, que não está mais conosco, ele é o Jack. O Denian é o Jack. O Jack é essa juventude que, infelizmente, está invisibilizada pelo poder público no Brasil, não só em Campo Bom. Está invisibilizada pela falta de política pública, pela falta de um planejamento, de uma responsabilidade, de uma sensibilidade de olhar para essa juventude. Então, era um jovem sapateiro, estudante, militante, consciente, era um jovem que sofria as mazelas, que trabalhava o dia inteiro numa fábrica de calçado, que ia de noite para a escola, e que, além disso, achava tempo para escrever um poema, para escutar uma música, para ler um bom livro, e via nessas ações dele, que lhe foi em perspectivas abertas por amigos, por professores, na Escola Estadual Fernando Ferrari, ele via a possibilidade de ampliar o seu mundo, a sua perspectiva. E ele queria isso para os outros jovens também. Ele queria isso para aqueles jovens que ficam zumbizando, sofrendo as mazelas da exclusão, da drogadição e da violência, da precariedade, nas esquinas da Aurora, da Operária, das periferias de Campo Bom. Ele queria que um espaço como esse, ele sonhava com isso, fosse um mecanismo e uma chance para esses jovens poderem mudar de vida, ampliar seus horizontes. E, voltando à menção do Alexandre Reis, o Jack
pôde ser imortalizado, né, por essa iniciativa de 2003, de que amigos deles, artistas dessa cidade, como o Alexandre, como o seu Bruno, que é um poeta, né, há muitos anos, como muitos artistas aqui da cidade, que eu não vou lembrar, né, de muitos, se eu citar alguns, vou ser injusto com outros, mas eu nomei o Alexandre porque ele foi o artista que criou o logo do Espaço Cultural Marcelo Breuning, foi o primeiro poeta, junto com o Dé, foram os primeiros poetas que recitaram um poema num sarau de poesia dentro do espaço, e o Alexandre, simbólico, porque eu conhecendo a produção artística dele, que além de poeta e escritor, ele é pintor, né, também, eu conheço a obra de artes plásticas do Alexandre, e eu posso dizer que ele é e foi o maior parceiro artístico do Federico Ernesto Scheffel, que é campobonense, que nasceu aqui e que foi ser o artista, né, mais reconhecido aqui da nossa região. E frequentei muito a Fundação Ernesto Scheffel, a casa do Alexandre, conheci o seu trabalho e a própria trajetória do Scheffel por ele. Então, isso simboliza a envergadura do capital cultural artístico que o Centro Cultural tem. Bom, para encerrar minha fala, eu quero tocar no ponto que tange, né, que o Jack, o Marcelo Breuning, onde ele está, ele deve com certeza estar muito orgulhoso desses amigos dele, porque o tempo que o Sandro falou, que o Daniel falou, eu vou falar, acredito que o Vitor vai falar depois também. Eu vou deixar aqui, Vitor, o poema do berço para te ler depois, que foi o primeiro presidente, né, do Centro Cultural Marcelo Breuning. O Daniel, que está aqui, é o atual. O Max, que foi o outro presidente, deve estar vindo, ainda não se faz presente. Mas, mesmo com todo o tempo que a gente tem, com todas as falas, não dá conta de falar dos trabalhos do Centro Cultural, né? O Centro Cultural, além desse capital artístico, ele tem um capital de produção e promoção da cidadania. No meu trabalho de conclusão de curso, na Universidade Federal, eu pude ter a felicidade de descobrir e construir um novo conceito relativo às políticas públicas de juventude. Eu, como estudioso da área, com acesso às teorias, aos escritos, por exemplo, da Miriam Abramovay, do Paulo Carrano, da Marília Expósitos, que são grandes autoridades na área da produção teórica e da pesquisa, na área das políticas públicas de juventude, já existia uma conceituação, né, da política pública para a juventude e da política pública de juventude. E o tema da política pública de juventude, ele é um tema muito novo. Ele vem sendo pesquisado há muito pouco tempo, né? E não é à toa que os desafios que a sociedade tem e a dívida que a sociedade e as instituições e o Estado têm com a juventude não é pouca, né? E quero saudar aqui a Maria do Carmo, professora, minha colega, amiga, também participou dos primeiros sarais do Centro Cultural Marcelo Breuning, né? E recitadora de poema, poetisa também, né? E quando eu falo do Centro Cultural, o Centro Cultural representa, aqui para a nossa região, um elemento de tudo que há de mais inovador descoberto na área da política pública de juventude, que é uma conceituação que não é política pública para a juventude nem de juventude, é a política pública com juventude. A política pública com juventude, ela foi descoberta, esse conceito e essa metodologia de trabalho, como o que se tem de mais inovador numa gestão autônoma para a gente enfrentar as mazelas, né, para atender e transformar essa realidade que os jovens vivem no nosso país. E existem outras entidades, como a entidade Fora do Eixo, que é conhecido, né, internacionalmente, que são entidades que têm essa metodologia e essa característica. Então, o meu próprio projeto de mestrado, ele vai entrar mais a fundo nessa pesquisa. Então, para encerrar, presidente Alexandre, eu quero tentar esclarecer aqui que o Centro Cultural Marcelo Breuning, ele leva no seu lema a cultura independente para fazer diferença. E esse caráter de independência, ele é inovador,
porque, diferente das ideias da terceira via, da independência que busca tirar a responsabilidade do Estado, né, embasadas aí por Anthony Giddens e outros pensadores, né, que defendem ações da terceira via, da iniciativa privada, com a intenção de dizer que o mercado é mais preparado para fornecer as políticas públicas para a sociedade do que o próprio Estado, né? Esse modelo de política pública de juventude e esse caráter de independente, ele leva a um caráter contraditório a esse caráter de mercado. Já estou encerrando, presidente. Até em todas as homenagens que a gente teve, todos os vereadores que eram os propositores não tinham tempo delimitado. O senhor já passou 2 minutos na hora, tá. 10 minutos. Então, para encerrar, peço para o senhor 2 minutos, que é para encerrar mesmo, para poder encerrar meu raciocínio, porque é uma sessão especial, né? E o Centro Cultural, com a metodologia que ele tem, essa metodologia de política pública de juventude, gestão inovadora, ela busca atender uma área que o poder público e o Estado nunca deu tempo para atender, nunca teve tempo de ter responsabilidade de buscar entender e estudar para ver como enfrentar esse desafio. Então, ele é independente, mas não para tirar a responsabilidade do Estado. Ele é independente no sentido de mostrar para o Estado como se faz, mas reafirmar para o Estado e para o poder público que a juventude, as políticas públicas de juventude, elas podem ser autônomas e independentes, mas elas são responsabilidades do Estado, do poder público. Essa é a diferença. Tá? Muito obrigado, vereador Alexandre, muito obrigado, um parabéns, saudação ao Jack, sempre presente, saudação a toda a comunidade, os construtores do Centro Cultural Marcelo Brioni.